Bem-vindos a mais um Conhecimentos da Humanidade pelo Mundo. Léo, tá um calor desgraçado aqui em São Paulo hoje, hein? Até parece que a gente vai falar de fogueira, não é? Pois é, mas antes de chegar na fogueira, quero ir para um lugar fresquinho hoje. Quero ir para um lugar invernal. Tipo, sei lá, América do Norte. América do Norte. Bem América pro do Norte. norte, assim. E numa época que é já frio. Frio. Tipo Dia das Bruxas, 31 de outubro. Olha aí. Onde estamos? Estamos em Salem, no estado de Massachusetts. Nos Estados Famoso estado Unidos. de Massachusetts. Famoso estado de E é Massachusetts. Salem ou é Salem? A gente fala aqui no Brasil Salem, por causa da língua portuguesa, mas a cidade se chama Salem. 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 E aí, o que rola lá? Porque a gente vê isso muito em seriado, filme, tá? A Cidade das Bruxas? Cidade das Bruxas, para quem acompanhou o seriado da Sabrina, vai reconhecer ali a cidade de Salem ou Salem como uma cidade que é reconhecida pelas bruxas, e ela tem uma história meio macabra por ser conhecida como a Cidade das Bruxas. Porque é uma coisa assim, a perseguição às bruxas aconteceu no mundo ocidental, talvez no mundo todo. Por que Salem ficou conhecido como a capital do caça às bruxas? Porque a gente tem até o século XVII na Europa uma perseguição às bruxas, às fogueiras, aquelas mulheres que eram acusadas de bruxaria, principalmente mulheres, mas a gente já tinha meio que acabado isso estava começando a morrer na Europa, e aí em 1692 começou uma espécie de surgimento de bruxas nessa cidade de Salem. E numa cidade do lado, que era chamada antigamente de Vila de Salem, que hoje é chamada de Danvers. Essas duas cidades, então, eram ali na época uma vila grande, onde morava um povo ali muito religioso, protestante, muito religioso. E aí um belo dia, uma menina acordou ali e começou a dizer que tinha tido uns sonhos estranhos, começou a ter uns tremeliques, começou a ter umas coisas e começou a acusar algumas pessoas da cidade de bruxaria. Do nada, assim, acordou e falou, vou atrasar a vida dos outros. E começou a dizer que tinham bruxas na cidade, e ela inicialmente indicou ali 3 mulheres como bruxas, 2 mulheres que eram muito pobres, né, viviam meio sozinhas, e uma outra que era uma escrava, que era uma ex-escrava, na verdade, era uma ex-escrava negra e que era acusada ali de bruxaria porque a religião dela era um pouco diferente da dos protestantes. E aí, assim, dá pra dizer que foi quase que uma escolha de linha editorial da cidade? Parece que Laurie Cabot foi uma autora e uma pessoa ali que foi muito importante nessa construção de Salem como uma meca da bruxaria ocidental? Ela fez isso, a Laurie Cabot é uma bruxa super famosa, está viva até hoje, está com 92 anos, se eu não me engano. É uma senhorinha, né? Sim, toda total, bruxinha mesmo. Bruxa total, mora lá em Salem. O que ela fez? Ela estudando o que aconteceu na época, Salem acabou ficando muito famosa porque virou um episódio de histeria coletiva. Essa menina começou a acusar pessoas, essas 3 mulheres, uma delas confessou que era bruxa, que foi justamente essa que era a escrava, enfim, as outras 2 não, mas aí nesse período de crescimento dessa histeria dentro da cidade, 200 pessoas foram acusadas de bruxarias, inclusive homens, e aí dessas 220 morreram, várias na forca, uma senhora foi morta por esmagamento por pedras, e algumas morreram na prisão. Então a gente tem a maioria morrendo na forca, e aí isso com o tempo foi considerado dentro dos Estados Unidos como uma grande histeria, como um grande exemplo de falhas em processos penais. E aí chegou no ponto que todo mundo que não gostava de alguém acusava o outro de bruxaria, até que um juiz lá da comarca chegou e falou, não, acabou essa palhaçada, chega, vocês já foram longe demais. E aí um monte de gente inocente foi morta nesse processo. A Laurie Cabot, que é uma bruxa que vem da Wicca, que vem de uma bruxaria mais tradicional, ela resolveu homenagear essas pessoas. Então, de uns 20 anos para cá, 30, 20 anos para cá, alguns memoriais foram sendo erguidos na cidade. O local das execuções, que hoje é na cidade de Danvers, ele foi reconhecido. Então esses lugares viraram parques, memoriais para as vítimas. Hoje tem alguns museus que contam a história do que aconteceu. E a Laurie Cabot, então, ela criou ali dentro disso uma forma de homenagear essas vítimas. E ela começou a criar um Halloween dos bruxos de verdade. O que eu acho que o curioso é que eles falaram assim, já que temos essa pecha,
Então agora vamos com tudo. Até tem aqui, né, a Igreja de Satã, que tem esse bafomezão aqui, e isso meio que assusta algumas pessoas, né? Assusta. A cidade acabou virando um lugar de convergência religiosa para quem quer... Porque a Wicca tem muito disso, né? As pessoas que não se enquadravam dentro do cristianismo, por causa de preconceitos, algumas coisas, elas acabavam indo para a Wicca. Então a Wicca foi uma religião de revolta e de receber pessoas que não eram aceitas pelas outras. E aí Salem cresceu dessa forma a ponto da gente ter a primeira igreja satanista dos Estados Unidos. Que eu acho curioso que tem o bafomezão aqui, que assusta, mas daí quando você olha, a igreja de Satã em si é uma casinha. É uma casinha. Tem muita coisa para ser desmistificada aí, né? De o que é o satanismo, por assim dizer. Então vamos lá. Esse bode gigante aí, que a gente chama de Bafomé, ele foi criado por um ocultista do século XIX chamado Eliphas Levi. E ele, na verdade, é uma condensação de conceitos ocultistas. Ele não tem nenhuma ligação com o demônio, com o diabo, com o Satã. Mas ele acabou sendo associado pelos cristãos que tinham medo dessa imagem, começaram a dizer que ele era o Satã. E aí a igreja luciferiana, a igreja satanista, acabou adotando essa imagem. Mas vamos lá, o que é que essas igrejas pregam? Elas não pregam o anticristo. O que elas pregam é o seguinte: Lucifer significa o portador da luz. Então é aquele que trouxe a luz para a humanidade, que tornou a humanidade quem ela é. Humanos, pensantes, aquilo que nos desconectou dos animais, do reino animal, e nos tornou essa espécie dominante do planeta. E Satã vem de uma palavra que vem do hebraico, vem do árabe antigo, que significa shaitan, que é o opositor. Que não tem nada a ver com o diabo. Nada a ver com o diabo. A ideia dessas religiões é ir contra os dogmas religiosos. Então elas pregam uma ideia de liberdade. E como nos Estados Unidos a liberdade religiosa era assegurada, independente da sua crença, eles resolveram criar essa igreja para chocar mesmo os cristãos, principalmente os protestantes, né? E aí nada melhor do que Salem, que já tinha essa história, para você criar essa primeira igreja lá, mas ela existe em outros lugares dos Estados Unidos. Porque eu acho que é interessante essa coisa a gente falar do quanto foi uma histeria, né? Porque assim, o ponto de você queimar pessoas vivas, né? Do que essas pessoas eram acusadas, cara? Era tipo, você tem um gato preto. Você tá... Os sinais eram qualquer coisa. Eu tive uma dessas meninas que começaram a acusar, elas entravam em transes, elas tinham ataques muito parecidos com epilepsia. E aí elas diziam que aquelas pessoas vinham visitá-las. Então elas começaram a acusar pessoas que, sei lá, que elas não gostavam, ou talvez elas viraram meio que celebridades na cidade. E aí isso começou a dar um certo poder para elas. Tem um filme sobre as bruxas de Salem, que é com a Winona Ryder, que é, quem quiser assistir, convido, porque ele fala um pouco do que foi essa histeria mesmo na cidade. E essa menina que começa, ela era filha do pastor, então ela era quase que de reputação ali retocável, sabe? E aí muita gente... O que ela falava morreu. Era a lei, apontava o dedo. E aí a pessoa era julgada e olha só, um dos caras que foi morto ali com pedras e tudo por pressão de pedras, ele foi morto porque ele não confessou que ele era bruxo. Então nem adiantava, se a uma dessas meninas acusasse, a pessoa tava ferrada, porque ela não tinha como fugir, ela não tinha como provar que ela não era bruxa. Pois é, rapaz, mas apesar dessa história bem, né, triste, dura, eles conseguiram reverter isso de uma forma muito interessante, que agora você falou, é tipo carnaval de rua o Halloween, né? E tem a galera sai fantasiada e tudo mais. Como que a gente conseguiu ir de pessoas sendo queimadas vivas para um carnaval de rua? Olha só, o Halloween é uma tradição muito antiga. A gente tem datação aí de 10, 15 mil anos antes de Cristo, em que a gente já comemorava nesse período o Dia dos Mortos. Era um período que os nossos antepassados acreditavam que o Deus Sol morria. O que é o Halloween, cara? Exatamente. Vamos lá, o Halloween ele era um festival antigo que depois os celtas vão batizar de Samhain, e ele é um momento onde o Deus morre. E o Deus era o Sol. Então era um momento onde o Sol dava o seu último suspiro ali naquele momento, e era um momento muito associado à proximidade do início do inverno. Então, era um momento em que, como o Sol morria, nossos antepassados acreditavam que a ponte de espadas que ligava o nosso mundo para o mundo dos mortos, ela abaixava e a película que dividia esses mundos, ela deixava de existir. Então, os mortos vinham visitar os vivos. Então, começa como um culto aos antepassados. Só que
você não queria receber qualquer espírito na sua casa. Sim. Então você começa a criar uma tradição de ter nabos com velas, depois as abóboras, né, o Sim. Jack-o'-lantern. Aí começa a nascer daí a tradição do gostosuras ou travessuras, porque é o espírito que vai na sua casa e se você não der alguma coisa para ele, ele vai ficar lá e vai aprontar alguma coisa. Então o Halloween ele vem de muito antes, e aí ele vai tomar a cultura americana, porque ele vem com os protestantes, ingleses e irlandeses para a Europa, para a América do Norte. E aí os Estados Unidos vão abraçar isso, e é um grande carnaval. Não sei se vocês estão assistindo, já passaram algum Halloween nos Estados Unidos. É tipo o nosso carnaval aqui. A galera sai todo mundo fantasiada, os bairros, as crianças saem mesmo para pedir doce. Aquilo que a gente vê em filme americano acontece de verdade. Só que Salem, como era a cidade das bruxas, como ficou famosa por causa desse grande julgamento, a Laura Cabot conseguiu capitalizar em cima disso e transformar lá no maior Halloween. Então, além de você ter a festa do Halloween, você ainda tem os covens de bruxaria lá que fazem os rituais de Halloween ou Samhain lá para que todo mundo possa ir. Que essa é a minha dúvida. Virou um negócio que é só uma festa ou ainda a galera faz umas alta bruxaria ali, de fato tem um contato? Você acha que aquele é um momento onde de fato a galera consegue tocar o outro lado? Eu diria que 90% hoje do que tem lá é uma grande festa. Que virou uma grande festa, é um lugar turístico, as pessoas vão lá para conhecer a cidade, mas tem os covens na cidade. E os covens ainda fazem os rituais como se faziam antigamente. Então, se você conhece algum coven, se você tem acesso a algum coven, você vai conseguir participar de um ritual de verdade. E alguns rituais são até fechados. Por exemplo, a Laura Cabot, ela faz os rituais de Wicca nessa época do ano do Halloween, mas faz eles fechados ali para um grupo menor. E porque, claro, né, você vai para esse lado mais festivo e tudo mais, mas parece que tem ainda a reencenação do que eram os julgamentos, né? Tem até que essas fotos, né, ele pegando a mulher como se fosse uma bruxa mesmo e tudo mais. Eu fico pensando, faz bem isso, cara, reviver no meio de um contexto de festa? Qual que é a tua visão desses reencenações de situações tão braba, né, tão difíceis, nesse contexto hoje já mais lúdico, mais festa? A cidade de Salem é uma cidade relativamente pequena, ela fica no litoral dos Estados Unidos, então ela tem ali algumas coisas que mantêm a cidade funcionando, como a pesca, enfim, mas o grande boom da cidade é o Halloween. Então, os moradores da cidade, para ganhar um dinheiro extra, eles usam a própria casa deles, ou alguns lugares que eles conhecem lá, para fazer a reencenação desses momentos. Então, é um teatro meio que para contar a história da cidade. E eu acho que quando você revive a história de algumas coisas traumáticas assim, são importantes para a gente não reviver no presente. Então, para não acontecer de novo, claro. Exato. Então você percebe ali que teve um fanatismo religioso que levou as pessoas a matarem um monte de gente por causa disso. É bom a gente reviver isso de novo, porque, por exemplo, há uns anos atrás, uma mulher no Guarujá, aqui em São Paulo, foi morta. Acusada de bruxaria. Porque foi acusada de bruxaria. No Facebook. Exato. O pessoal no Facebook começou a acusá-la de bruxaria. A comunidade ali onde ela morava acreditou, foi lá e espancou ela até a morte. Então a gente precisa reviver a história para não cometer os mesmos erros, né? Que a gente não está livre de... Porque fala, foi em 1600 não sei quanto, ainda cometemos os mesmos erros. Exato. Agora, poucos anos atrás isso aconteceu e não foi a única, tiveram outros casos. É mais raro, mas ainda acontece, porque o preconceito religioso ainda está muito apegado, as pessoas estão muito apegadas ao preconceito. Então é bom reviver essas coisas, contar essas histórias para que elas não aconteçam de novo. E é importante talvez justamente para que não vire só festa e você esqueça de onde veio tudo isso, né? Toda essa discussão. Exato, porque senão você tá lá, tá na cidade onde um monte de gente morreu, mas está festejando, tem museu, tem festa, tem ritual, não sei o que, e você esquece que aquela cidade se tornou um símbolo da bruxaria, da resistência, porque justamente foi ali que aconteceu um dos maiores absurdos do sistema legal dos Estados Unidos. Pois é, porque além de tudo isso daí, a cidade realmente se construiu em cima disso, né? Então tem um monte de coisa lá, tem museu, tem tour fantasma. É uma cidade que funciona para além do Halloween. Se eu for lá em abril, eu vou ter uma experiência bruxística legal? Provavelmente vai, porque você tem muitos bruxos que moram na cidade, bruxos de verdade, que fazem parte da religião da Wicca, ou são iniciados em tradições de bruxaria. E eles têm lojas lá, eles têm restaurantes, eles têm locais onde eles fazem os outros rituais, não só o Halloween, mas os outros 7 rituais da roda do ano. Então eles têm esses locais. Por exemplo, se você for lá na equinócio de primavera, de outono, solstício de verão ou de inverno, você vai conseguir
tem uma vivência lá. Mas é óbvio que o Halloween é o grande... O momento ápice. É o ápice da cidade, é o lugar onde todo mundo quer estar lá para ver as bruxas e os bruxos se encontrando. Outra coisa que eu acho interessante disso, né, é o quanto parece que a Wicca, sei que é errado dizer isso dessa maneira, mas é uma religião, uma espiritualidade que está meio que na moda, que está tendo um renascimento muito grande. Por que nos dias de hoje as pessoas se sentem atraídas pela magia, pela Wicca, de uma forma que antes estava um pouco meio que deixado de lado? A Wicca hoje ela é a religião que proporcionalmente mais cresce no planeta. Sério? Sério. Hã? E ela é a religião que se tornou, ela inicialmente, né, foi fundada pelo Gardner e ela se abriu em outras linhas, outras tradições, mas ela recebia muita gente que não se enquadrava nas religiões tradicionais. Então, por exemplo, é muito comum a gente ver na Wicca homossexuais, porque a Igreja Católica não permite homossexualidade, então eles tinham que correr para outro lugar e eles se acharam ali. Isso ainda acontece hoje, porque o que acontece? As religiões seculares, como o catolicismo, o cristianismo, neopentecostais, elas são muito fechadas, muito preconceituosas, muito dogmáticas. Então, se você, independente da sua orientação sexual, não importa, mas se você tem uma crença diferente e de repente alguém chega ali na religião, não, isso não pode fazer, isso não pode ser feito, isso é pecado, isso é pecado, isso é pecado, e você se sente mal com aquilo, de repente você vê uma religião que prega uma liberdade, que prega... Aí, vale tudo. Vem cá, vou te ensinar como é que funcionam os ritos da religião, você mesmo pode fazer em casa, o Deus e a deusa estão aí na natureza, você não precisa de um padre para você conseguir falar com o Deus, com a deusa, você consegue. Então, para a juventude também, sim, é uma libertação de algo dogmático, de algo que aprisiona. É uma religião que liberta, como toda espiritualidade deveria ser. Então a gente tem muita gente no mundo hoje que está cansado de ser acusado de pecador, de sentir culpa, e aí essas pessoas acabam procurando religiões diferentes. Então, tem um aumento muito grande da Wicca, sim, porque já é uma religião aí que tem, sei lá, 70 anos, e ela está muito bem configurada, muito bem montada no mundo inteiro, e aí a gente tem muitos jovens hoje procurando religiões como o luciferianismo, o satanismo, justamente porque elas promovem essa liberdade que não existe dentro do cristianismo. E não confundir liberdade com libertinagem, são coisas diferentes. Não é também que a religião fala, não, você pode fazer o que você quiser. Não, você tem códigos de conduta e códigos morais, como toda religião tem. Só que eles são mais voltados para o seu crescimento pessoal. Eu acho que além dessa parte da liberdade, do acolhimento, também tem uma coisa muito interessante, que é a mão na massa. Eu, como uma pessoa que cresceu num contexto cristão, católico, tem muito essa coisa de você ir num templo, você ouve, você só fica ali meio passivo, né? E aqui no Brasil tem a Umbanda e o Candomblé, onde você consegue ter esse contato mais próximo, conversar com alguém, fazer alguma coisa. Mas fora do Brasil não existe muito disso, né? Não. Será que a Wicca ocupa um pouco desse espaço do faça você mesmo da espiritualidade? É muito comum a gente ver em países fora do Brasil, como não tem essa tradição forte aqui de indígenas, de escravos, né, de escravizados que vieram e se tornaram os negros que começaram a Umbanda, o Candomblé no Brasil, Catimbó, Jurema, Macumba, Carioca, enfim, tem um monte de tradições aí. E até o próprio espiritismo, que ganhou força no Brasil, porque só no Brasil ele tem a força que ele tem. Só que em outros países é muito comum agora a gente ver alguns movimentos do tipo assim, as pessoas buscando as tradições xamânicas daquele país, que são tradições muito antigas, ancestrais, que se perderam ali com a chegada de alguma religião, ou elas buscando os panteões antigos. Então, por exemplo, quando você pega os povos nórdicos, eles estão com um movimento chamado de Asatru, que é um renascimento daquela religião nórdica antiga. Daí rezar para Odin. Rezar para Odin, Loki, Thor. A Islândia, isso está crescendo muito forte. A Grécia está retomando os cultos helênicos antigos. Olha só. Então a gente tem uma busca muito grande nesses países que não tem essa tradição do Brasil de ser um caldeirão cultural e religioso. Essas pessoas estão buscando as religiões antigas, pré-cristãs, cristãs em seus países e as práticas xamânicas. Porque tudo isso era muito mão na massa. As pessoas iam lá, faziam oferendas para os deuses, eram elas mesmas que faziam o processo mágico religioso. O que eu acho que é interessante é que, assim, tudo isso, simpatia, bruxaria, é magia.
E aí as pessoas têm uma visão de que magia é o Harry Potter, é soltar um Hadouken do Ryu, mas não é isso que é magia, né, Léo? Você, por exemplo, você é um mago? Eu pratico a magia como uma filosofia de vida. E o que é magia? A magia, gente, ela é a forma que nós seres humanos temos que, através da nossa consciência e da nossa intenção, moldar e mexer na nossa realidade. Então, se eu quero mudar a minha realidade, se eu estou consciente e coloco uma intenção em algo, é um ato mágico. Todo ato consciente, então, com uma intenção, é um ato mágico. Isso é uma filosofia de vida, porque, primeiro, a gente se torna mais consciente de tudo aquilo que a gente faz. Então, você vai largar o celular em algum lugar, você fala, estou largando meu celular aqui. Você não vai mais perder aquele celular, porque você está consciente de tudo que você está fazendo. Quantas vezes a gente não entra no automático e esquece o que a gente está fazendo ou não presta atenção? Então a magia, ela traz primeiro um ato de consciência e se tornar consciente de quem você é e do lugar que você ocupa no mundo. E depois é a intenção que você coloca nas coisas. E aí isso de alguma forma te muda fora e dentro. E isso é um ato mágico. Então tudo que a gente faz no nosso cotidiano, por exemplo, eu estou aqui com meus 40 anos, preocupado com os meus próximos 40 anos e fiquei doente até pouco tempo. E aí estou um pouco mais fraco. Se eu pego e falo, agora eu vou começar a fazer academia dia sim, dia não, porque eu quero ter uma saúde melhor e colocar uma intenção nisso. Uma coisa básica como essa é magia? Pode ser um ato mágico, porque mesmo os atos mais simples, quando a gente tem consciência do porquê a gente está fazendo e faz com uma intenção, eles se tornam. Quer ver um exemplo que acho que você vai gostar? Quantas vezes a gente não come uma comida rápida porque tem que almoçar, tá no trabalho, não sei o quê. Poxa, quando você se torna consciente do ato de comer, você sabe o que você está comendo, quais são os alimentos, no que eles são ricos. Ou seja, o ato de se nutrir passa a ser um ato mágico. A consciência do que você está fazendo na hora que você come pode te ajudar a ter, por exemplo, no almoço eu comi muita proteína. Estou precisando de um pouco de carboidrato, deixa agora na janta eu comer um pouco mais. Esses atos em que a gente vai intencionando, eles vão mudando a nossa realidade de alguma forma. Claro que a gente pode ir além, a gente pode falar de grandes atos, grandes rituais, que aí tem o poder de mudar todo um contexto, às vezes, não só da sua casa, mas do seu país ou do mundo. Então existem atos mágicos que podem ir além disso. Mas a gente pode começar na magia prestando atenção naquilo que a gente faz, enquanto consciência e enquanto intenção daquilo que a gente quer. Pois é, você aí provavelmente faz magia todo dia, mesmo sem perceber. Com certeza. Tudo aquilo que você faz com uma consciência e com uma intenção tem um propósito por trás, que é mudar algo na sua realidade, tem um desejo de mudar algo, e isso é um ato mágico. E sabe um ato mágico que você pode fazer? É ir para Salem no Dia das Bruxas com a gente, Léo. Olha aí, você já imaginou passar o Dia das Bruxas com a gente lá em Salem, e ainda junto com o Claudinei Prieto, que é um dos maiores expoentes da Wicca aqui no Brasil. A gente vai lá, ele conhece todos os bruxos da cidade, a gente vai participar desses rituais que a gente falou dos covens, a gente vai participar junto com os covens dos rituais, ou seja, a gente vai fazer uma grande festa lá do Halloween, mas também com um lado mágico e bruxesco que a cidade tem para oferecer. Pois é, se quiser conhecer esse pacote é só acessar cdh.tv.br/viagens, pode ir para Salem, pode ir para o Egito, pode ir para a Índia e pode assistir o nosso programa na semana que vem. Exatamente, semana que vem a gente vai trazer mais alguma novidade aí do CDH pelo mundo. Um beijo.